Olá, que bom ter você aqui no Devocional dos Discípulos, um espaço diário para ouvir a voz de Deus e crescer como verdadeiro seguidor de Cristo. Hoje seguimos nossa série sobre as bem-aventuranças, com a segunda declaração de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Chorar é parte da experiência humana. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dor, perda, frustração ou arrependimento. Mas na cultura em que vivemos, as lágrimas são vistas como fraqueza. Dizem que precisamos ser fortes, que é feio demonstrar dor. Jesus, no entanto, afirma o contrário. Ele diz que há bênção no choro, quando é o tipo certo de choro. Há um consolo profundo reservado para aqueles que lamentam o que Deus lamenta. Essa bem-aventurança é para os que não endureceram o coração, para quem não se anestesiou, para os que ainda sentem, ainda se importam, ainda se quebrantam diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, não é sobre qualquer tipo de tristeza. Jesus está falando do choro que nasce de um coração sensível ao pecado, à injustiça, à dor do mundo e à distância entre o que somos e o que Deus deseja. É o choro do arrependimento verdadeiro, do lamento sincero, da compaixão pelos outros e da saudade da plenitude que só Deus pode restaurar. É o tipo de choro que Deus valoriza e, segundo Jesus, esse choro não termina no vazio. Ele encontra consolo real e esse consolo vem do próprio Deus. Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3, fala do Messias vindo para consolar todos os que andam tristes e dar a Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus veio não para evitar nosso sofrimento, mas para redimi-lo com a promessa de um consolo que o mundo não pode dar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 nos mostra o valor do choro que leva à transformação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz remorso. E o Salmo, capítulo 126, versículos 5 e 6, declara com esperança: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Vamos nos lembrar de duas histórias da Bíblia que ilustram isso. A primeira história é a de Davi, após seu pecado com Batseba. Salmo, capítulo 51. Davi não apenas reconheceu o pecado, ele chorou, se quebrou diante de Deus. Suas palavras no Salmo 51 revelam um coração despedaçado, e é exatamente aí que ele encontra consolo, restauração e misericórdia. A segunda história é a da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Ela entra num ambiente hostil, mas não se contém. Suas lágrimas revelam arrependimento e amor. E Jesus, olhando para ela, diz: os seus muitos pecados foram perdoados. Ela chorou e foi consolada. Será que ainda choramos como deveríamos? Será que ainda lamentamos o pecado em nós e no mundo? Ou já nos acostumamos com o mal, com a frieza, com o distanciamento de Deus? Jesus nos convida a não endurecer, a não nos tornarmos indiferentes. Ele está dizendo: quem sente com profundidade, quem se quebranta, encontrará consolo verdadeiro.
Às vezes tentamos fugir da dor, mas o caminho de cura começa quando paramos de fugir e choramos nos braços do Pai. Lá, Ele nos consola com presença, graça e promessa. E mais, esse consolo é só um vislumbre do que está por vir. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esse é o consolo final e definitivo para os que hoje choram com esperança. Se você está chorando hoje, não se envergonhe. Se é um choro diante de Deus, saiba, você está exatamente no lugar onde o consolo do céu encontra o coração humano. Não endureça, chore e seja restaurado. Arrependa-se e seja perdoado. Lamente e seja consolado. O reino dos céus é para aqueles que não fingem força, mas se entregam ao cuidado do Pai. Se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que está passando por momentos difíceis ou precisa se render diante de Deus com sinceridade. Inscreva-se no canal Devocional dos Discípulos e acompanhe cada devocional desta série que transforma vidas pela palavra.